em essência. Sim. O último que falou sobre autonomia nuclear, bomba atômica, foi o Dr. Enéas, já falecido, e virou objeto de escárnio. Sim. Esse assunto ficou esquecido por causa disso. Quem falasse voltaria a ser objeto de escárnio. Mas se o senhor quer ser presidente e de um partido que é soberanista, o senhor vai ter que falar sobre esse assunto. Como é que o senhor vai vender esse assunto para a população e o que a missão tem de política para as Forças Armadas? Bom, o Brasil, eu volto a colocar diagnóstico, eu já havia comentado, o mundo está em crise, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. Eu dou esse exemplo sempre que ele choca as pessoas. Em termos de território gigante, população de mais de 120 milhões de habitantes e economia de pelo menos, sei lá, 1 a 2 trilhões de dólares, você vai ter algumas nações que são Rússia, China, Índia, Estados Unidos, vamos botar a União Europeia como bloco e Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? Nossa. Só nós. O Brasil tem recursos hídricos, ele tem recursos minerais de toda sorte, ele tem terra agricultável, sol, sempre contemos o sol, porque o sol permite 2 safras por ano. Só o vento. Então a gente tem muitas fontes de energia, um país abençoado nesses termos. O Brasil vai ser disputado geopoliticamente no mundo em crise? Sim. A ordem de 45K. Então o Brasil precisa se armar. Ponto. Isso é um fato dado. O mundo está se armando, a Alemanha começou a se armar e nós vamos precisar se armar. A gente vai precisar entender isso. Hoje, com um modelo de Forças Armadas em que boa parte do orçamento vai só para pagar aposentadoria, não rola. Por isso que a nossa própria reforma da Previdência, que tem que incluir os militares, e uma reforma do sistema militar brasileiro, tem que contemplar isso. Porque, como em todas as áreas brasileiras, a gente vai precisar de investimento. Nós somos abençoados. Assim, o Brasil faz tudo errado, mas sempre vem uma chance. Com as terras raras, há um elemento que nos entrega uma nova oportunidade. E por quê? Boa parte das tais terras raras, dos componentes ali da tabela periódica, tem propriedades luminescentes, magnéticas ou catalíticas. Na prática, você pode usar boa parte disso para fazer drone, para fazer armas de altíssima precisão, semicondutores. Então, as terras raras, que são muito raras e que vão obrigar os Estados Unidos a ter uma relação especial com a gente, elas abrem uma oportunidade para a gente montar uma cadeia bélica em parceria com transferência de tecnologia aqui. Isso pode significar um alinhamento estratégico a um grupo de nações, pode ser com o tal do Ocidente, e isso pode significar, com transferência de tecnologia, a criação de uma indústria bélica aqui, moderna, que faça a gente começar a pegar o gap. Eu ainda nem falei da parte da bomba atômica. Só da gente pegar o gap, de começar a ter armas de última geração, tô falando de drones, tô falando de equipamentos militares com baterias de alta duração, tem elementos eu tô tentando decorar uns disprósio aí, que atuam muito nisso e funcionam bem. Aí a gente começa a se recolocar no jogo bélico com tecnologia. Mas isso só vai ser feito com transferência de tecnologia. Temos que reativar boa parte da indústria bélica nossa que foi destruída na região do Vale, no Vale do Paraíba. A Avibras é um exemplo disso, que foi comprada agora pelo bizarro do Joesley Batista. E isso é um ataque à nossa soberania. O Joesley Batista hoje é um agente do governo americano. Ele anda na Casa Branca e ele faz negócios com eles lá, à torto e à direito. Mesmo que ele vai com o Lula para a China vender carne, ele é um agente hoje muito próximo, um doador ali. E nós temos que coordenar forças para que a gente restitua nossa indústria bélica e aí sentar na mesa com aliados internacionais e falar, eu vou precisar ter uma arma nuclear. Eu preciso ter uma arma nuclear, vou fazer uma nuclear e começar a pesquisar arma nuclear. Até porque nós temos urânio. E nós não temos que ter vergonha de falar isso. Senão, a gente tem que falar, não quero ter grandeza, eu quero ser um país engraçado, futebol, cerveja. E tá, beleza. Esse país vai ser dominado politicamente, ele vai ser submisso politicamente. Eu quero, em 30 anos, a gente tá não no jogo da submissão, mas no jogo da dominação. Dominância. Não dominância de invadir país, nada. Mas um país que é respeitado e impõe sua visão de mundo e seu jeito de ser perante as outras nações, como tem que ser. Esse é o nosso destino. Eu preciso ir para o último intervalo, que nós estamos a minuto. Você tem uma pergunta? Rapidinho. Jogo muito rápido. Antes de tudo isso acontecer, de você peitar o Supremo Tribunal Federal, você tem que ser eleito. Sim. Né? Para você ser eleito, o caminho a gente sabe que é árduo, você precisa se tornar mais conhecido. Você precisa se tornar mais conhecido, principalmente no Nordeste. O MBL aproveitou essa onda e usou isso com maestria na sua construção desde o começo, essa onda da internet, dos cortes rápidos, daquele corte Tramontina. Você disse aqui no começo do programa que o Amapá e que a Paraíba são estados inviáveis economicamente, a despeito da Paraíba ser o estado que mais cresce no Nordeste nos últimos 3 anos, e que no Maranhão as pessoas são tratadas como animais. Isso vai virar corte, com certeza, de algum momento. E eu preciso que viralize esse corte no Maranhão. É um instrumento, ou seja, não isso é um instrumento. É a verdade. Eu estou falando a verdade. As pessoas são tratadas como animais no Maranhão e quando eu falo isso para os maranhenses, eles estão concordando comigo.
E eles precisam acordar Há uma recepção por parte deles? Óbvio, porque quando você diz isso a eles? Porque o político daqui, do Centro-Sul, quando vai pra lá, vai ficar, ele põe lá aquele chapéu de couro, monta um jegue e fala, ô, povo bom, tinguilim, bota aquela, sabe aquele triangulinho, tinguilim, vou tocar o forrozinho, e trata aquela pessoa como um idiota. Aquela pessoa não é um idiota. Aquela pessoa entende que ela vive mal, ela entende que ela vive na mão de políticos que tratam ela mal, e hoje, graças ao celular, ela vê vídeos de outros lugares do Brasil. Ela vê que o mundo não é aquele mundo que ela tem ali. E ela, a pessoa quer despertar para um mundo diferente. E eu tô levando isso para ela. Não tem um problema nenhum em falar esse tema. Preciso encerrar. Vai. Pode ser? Claro. Quer insistir? Eu te dou mais 30 segundos. 15. E corte rápido. E 15 pro... Tem que ser... Essa provocação que você fez, apesar de considerá-la uma realidade, é uma ferramenta? É uma ferramenta para conquistar eleitor, para conquistar engajamento? Isso cabe no jogo político? Talvez seja, mas não foi pensada como. Bom, vamos fazer um último intervalo, depois eu tenho a pergunta da audiência. Aliás, o programa está com uma audiência excelente e ganhou vida própria. É o melhor dos momentos para um programa de televisão. Renan, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai para esse último intervalo e voltamos sem instantes aqui com o bloco final do Arena Oeste. Nosso convidado especial hoje é o pré-candidato do Partido Missão, Renan Santos. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Entramos em um ano eleitoral decisivo para o Brasil. E a batalha pela informação já começou. Em momentos como esse, é fundamental ter acesso à informação completa. A revista Oeste tem um compromisso claro: publicar a verdade, sem concessões e sem se curvar a pressões. Mas, para garantir votos conscientes e furar a bolha das meias verdades, essa voz precisa ir ainda mais longe. A Oeste precisa se fortalecer. E isso começa com quem entende do que está em jogo aqui. Se informe, se posicione, não fique de fora. É o nosso futuro em jogo. Conto com você. Assine a Oeste. Já de volta com o bloco final aqui do programa, Renan, ou pré-candidato Renan, né? Porque não posso chamar de candidato por causa dessa loucura da legislação eleitoral. Nós temos agora a pergunta do espectador, mas depois eu também tenho um tempo para suas considerações finais. Se quiser voltar nesse tema em relação aos estados que você citou, fique à vontade. Mas vamos lá. Temos a pergunta do José Rodrigues Júnior. Quantos deputados e senadores o Partido Missão pretende eleger para fazer tudo o que você, Renan, está propondo? É a pergunta do Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, vai depender do meu desempenho como presidente. Se eu consigo vencer uma eleição para presidente, eu vou fazer uma bancada formidável. E mais do que isso, a gente tem que pensar nos efeitos em cadeia. Eu vou influenciar a votação dos outros partidos. Provavelmente, se eu cresço nas pesquisas, eu vou de 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20, porque eu fui com 35% para o segundo turno. Isso significa que boa parte dos eleitores que votam nos candidatos do PL, do União, do Novo, vão estar votando na minha agenda. E aí eu vou fazer bancada no meu partido e eu vou fazer uma bancada influenciada nos outros partidos desse campo mais à direita, vamos colocar assim, ou do centro também. Isso aconteceria. E no meu partido eu não saberia avaliar. Tem essas coisas assim, parece muito inteligente avaliar. Não, 28, tem um plano de 28 aqui, mas tanto... Não tem condição, seria bem loucura eu falar qualquer coisa nisso. E isso só consegue fazer, e eu vi os profissionais da política que fazem, que são aqueles políticos que trabalham com, vamos dizer, o voto de base.
É um voto que custa muito dinheiro, que você sabe, eu tenho tantos votos nesse bairro, aí isso aqui faz um deputado, esse outro deputado vem com mais 180 mil votos. Eles calculam. Nos municípios. Nós não temos condição de fazer isso. Primeiro que a gente não acredita nesse tipo de política. Segundo que essa política é uma política que precisa de emenda, hoje de orçamento secreto, de prefeitos cooptados. Não tenho nem quero. Eu acho que não preciso. Então, de entregar qualquer coisa seria uma leviandade. Aí seria eu parecer um sabichão aqui, eu não sou um sabichão. Sou apenas um curioso cheio de ideias. Renan, você tem agora, por favor, 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro, agradecer demais pela oportunidade. Assim, uma honra estar aqui com vocês. Assim, talvez foi a sabatina mais, assim, criteriosa. Me pegaram e me trataram com uma maneira muito, assim, responsável e respeitosa. Eu estou muito agradecido com vocês. E o que eu aviso para o eleitor, assim, enfrentar os problemas brasileiros, ele demanda coragem de um lado, criatividade de outro e inteligência do outro. A gente precisa coordenar essas coisas. Ser apenas corajoso, falar verdades, não leva a nada. A palavra tem que vir junto com a ação. Até porque, como disse o Marcília, às vezes vão calar a tua palavra, mas vai ter que responder com a ação. E nós precisamos atuar com a ação, com a inteligência e com a força e com um sonho de um Brasil melhor. Eu falo sempre, o futuro é glorioso. O Brasil tem tudo para ser uma das 5 maiores nações do mundo, como eu estava falando. E para ser isso, precisamos imaginar um Brasil sem favela, imaginar um Brasil forte, um Brasil em que o STF respeita as demais instituições, que a gente investe em infraestrutura, que uma criança vai para a escola sem ter um traficante aliciando ela. Dá para fazer tudo isso. Nada que outros países mais pobres que o Brasil já não fizeram. Basta a gente querer. Obrigado por tudo. Renan Santos, muito obrigado por atender nosso convite mais uma vez. Obrigado pela gentileza. Boa noite. Hein? Obrigado. Bom, agradecer também a Tawane, Marcília, Edilson, Fábio, obrigado pela gentileza. Prazer enorme. Revê-lo aqui. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá e boa noite.